Eu quero convidar agora o nosso pregador, pastor Mateus, ele que é pastor, que morou em Ribeirão Preto muitos anos, mas ele é da nossa origem, amém? Vamos aplaudir Jesus. Dá para trabalhar aí? E o assunto, irmãos, ele já sabe, nós estamos, fala assim, é a campanha Projeto de Vida. Mas fala com mais fé, fala campanha Projeto de Vida na fé de José do Egito. Esse está sendo o assunto da nossa campanha, né? Então, abre o teu coração, porque com certeza o Espírito Santo vai falar muito conosco. Boa noite, amada igreja. A paz seja com todos. Vou pedir a gentileza de você se colocar de pé. Vamos fazer uma oração. Fecha os teus olhos. Pensa no Senhor agora. Você está na casa do seu Deus. Ele te ama. E Ele tem o melhor para você. Você veio para receber uma palavra do Senhor nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te glorificamos, te exaltamos. Senhor, nós declaramos a Ti o nosso amor, Pai, e o quanto precisamos de Ti, o quanto dependemos de Ti. Senhor, fala ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus, assim como o Senhor tem falado todos esses dias, ó Deus, desde quarta-feira. Senhor, fala com o Teu povo, traz, Senhor, revelação, ó Deus, ao entendimento dessa pessoa, para que ela enxergue as maravilhas do Senhor, e tudo aquilo que o Senhor quer realizar na vida dela, Pai. Em nome de Jesus. E eu me escondo agora, Senhor Jesus, atrás do Senhor, porque o Senhor é aquele que precisa crescer neste lugar. O Senhor é a pessoa mais importante neste lugar. Não há outro que é mais importante aqui, a não ser o Senhor. Eu me escondo atrás do Senhor e te peço, me usa com graça e misericórdia. Ah, Senhor, e fala com o teu povo em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu lugar, se sente. Aleluia, glória a Deus. Amados, o nosso Deus é maravilhoso. E eu quero falar nessa noite, dentro do contexto da vida de José, a respeito do projeto de vida que Deus pode realizar na minha e na sua vida. E o tema da pregação nessa noite é a boa terra para Deus realizar um projeto de vida. E eu vou precisar começar essa pregação um pouquinho antes de José. Dentro da família de José, no histórico da família de José. E o Senhor me mostrou algo muito interessante. Desde a época do bisavô de José, Abraão, bisavô de José. Em Gênesis 11, 27 está escrito assim: e estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abraão, a Naor. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. Observe, amados, que a palavra diz que Abrão tinha mais dois irmãos. Abrão tinha Naor e Arã, mais dois irmãos. Entretanto, Deus só pôde realizar um projeto de vida na vida de Abrão. Abraão, depois mudado o seu nome. Deus me chamou a atenção para esse aspecto do histórico da família de José. Abraão tinha mais dois irmãos. Entretanto, Deus só pôde realizar um projeto de vida na vida de Abraão, e não na vida dos outros dois irmãos. Vamos entender alguns motivos. Por que se deu dessa forma? Em Josué 24, do 2 ao 3, está escrito aqui: então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente os pais de vocês, incluindo Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam do outro lado do Eufrates e serviam outros deuses. Eu, porém, trouxe Abraão, o pai de vocês, do outro lado do rio,
e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também multipliquei a descendência dele e lhe dei Isaque. Esse homem chamado Terá, pai de Abraão e seus 2 filhos, Naor e Harã, eles preferiram continuar servindo os deuses que eles serviam. Porque o texto que lemos aqui, Deus declara que Terá servia outros deuses. Então, Deus não pôde realizar um projeto de vida com eles. Deus não pôde realizar um projeto de vida com Naor e Harã, porque eles serviam outros deuses. E aqui eu quero conjecturar. Quando Abraão recebeu a palavra de Deus, Deus falou com Abraão, e eu penso que Abraão chegou para o seu pai e falou: pai, Deus falou comigo, que é para mim sair de casa e ir para uma terra que Ele vai me mostrar. Esse pai olha para Abraão, olha para os 2 irmãos e fala: filho, nós temos deuses aqui, você não precisa ir para outro lugar adorar. Ou melhor, você não precisa ir para outro lugar se nós temos deuses aqui. Você ouviu Deus falar com você, mas nós temos deuses aqui. Então, Abraão pega aquela palavra de Deus, sai debaixo daquela palavra de Deus, e eu fico pensando que Terá olhou para os 2 irmãos de Abraão e falou: olha, o seu irmão endoidou de vez. O seu irmão, ele não está batendo bem na cabeça. Ele foi embora porque ouviu Deus falar com ele, mas nós temos deuses aqui. Amados, então de Abraão nasce Ismael e Isaque. E olha que interessante, Deus só pôde realizar um projeto de vida com Isaque. Deus não pôde realizar um projeto de vida com Ismael. Em Gênesis 21, do 8 ao 9, está escrito assim: nós precisamos entender os motivos. Quais são os motivos? E nós vamos chegar num contexto do motivo principal. Porque na vida de algumas pessoas Deus pode realizar um projeto de vida, mas na vida de outras pessoas Deus não pode realizar um projeto de vida. Em Gênesis 21, do 8 ao 9 está escrito: e cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. Olha que interessante essa história. Isaque, ele é desmamado. Então Abraão fica todo feliz. Eles ficam muito felizes porque o filho estava crescendo, estava se desenvolvendo. E eles decidem fazer uma festa. Vamos fazer uma festa e comemorar, porque o nosso filho Isaque foi desmamado, ele está crescendo. Esse menino está crescendo. E aquela felicidade contagiante. E ali, naquela festa, então, Sara olha para Ismael e vê Ismael zombando. E aqui entenda uma coisa: não é uma zombaria de zoeira, de brincadeira, que no contexto popular todos estão acostumados a praticar. Mas sim, uma zombaria de um coração perverso, de um coração mau, de inveja. Então, Sara percebe a malignidade daquilo e vai falar com Abraão: Abraão, precisamos mandar essa mulher embora daqui juntamente com o seu filho. Olha como foi duro. Mas Abraão ouviu Deus, e Deus concordou com Sara, e Deus falou: Abraão, manda embora a egípcia e o seu filho, porque eles são problema meu e eu vou tratar com eles. Eu tenho para eles aquilo que pertence a eles, eu vou resolver com eles as questões. E se você olhar para o contexto, amados, da Palestina até o dia de hoje, você vai ver um povo duro, perverso. Isso não foi apenas uma zombaria de criança, isso era algo mais profundo.
Depois, amados, de Isaac, filho de Abraão, nasce Jacó e Esaú. Mais duas pessoas no contexto da palavra de Deus. Entretanto, Deus só pôde realizar um projeto de vida na vida de Jacó. Vamos entender os motivos. Hebreus 12:16 está escrito assim: que não se abrigue entre vós nenhum imoral ou profano, como Esaú, o qual por uma refeição desejada, vendeu todos os seus direitos de herança como filho mais velho. Amados, Esaú era o primogênito, ele tinha a bênção de Deus. Esaú, ele tinha todo o direito de herança, não era algo constituído por homens, algo estabelecido por Deus, a primogenitura, a bênção de Deus. Mas o Espírito de Deus diz aqui em Hebreus que ele foi imoral e profano, porque ele rejeitou todos os direitos da sua herança, quando ele rejeitou a bênção de Deus. Deus não pôde realizar um projeto de vida na vida de Esaú, mas Deus pôde realizar um projeto de vida na vida de Jacó. Então, amados, chegamos a José, e aí o negócio fica mais empolgante, e muito mais interessante ainda. Só aqui, poderia pregar um monte de coisa dentro desse contexto. Mas, amados, quando chegamos em José, nós olhamos para um homem que tinha 10 irmãos, mais um que nasceu depois. José tinha 10 irmãos. Está escrito em Gênesis 37:2. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias dele a seu pai. José tinha 10 irmãos. Entretanto, Deus só pôde realizar um projeto de vida com José. Amados, os irmãos de José, eles praticavam mal, eles eram perversos, eles não temiam a Deus. Esse texto não está aqui para falar que José era um dedo duro, para falar que José era uma pessoa que gostava de falar o que os outros estão fazendo. Não, esse texto está aqui para demonstrar motivações. As motivações dos irmãos de José eram más, eram perversas. E se você ler o contexto da história toda de Jacó e José, você vai ver quantos erros praticados, quanto pecado praticado pelos irmãos de José. E amados, aqui em Marcos capítulo 4, do 1 ao 20, Jesus ele começa a nos explicar o porquê disso. O porquê Deus pôde realizar um projeto de vida na vida de alguns, e o porquê Deus não pôde realizar um projeto de vida na vida de outros. E eu vou ler esse texto, ele é um pouco extenso. Marcos 4, do 1 ao 20, está escrito assim: E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar, e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia, na sua doutrina: ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram, e a outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saiu o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e um produziu 30, e outro 60, e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12, interrogaram-no acerca da parábola.
E ele disse: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se converta e lhes sejam perdoados os pecados. E disse: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Deixa eu fazer uma pausa na leitura. Essa parábola é a parábola mestra, a parábola central, para você entender todas as parábolas relacionadas ao reino de Deus. Se você tentar interpretar alguma parábola sem essa daqui, você vai sair do contexto e você pode criar pretexto. Jesus está falando: se vocês não entender essa parábola, como vocês vão entender todo o resto? Muito importante essa parábola. Eu vou continuar a leitura. O que semeia, aqui Jesus começa a explicar. O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmo, antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entretanto, sufocam a palavra e fica infrutífera. E estes são os que foram semeados em boa terra, os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um 30, e outro 60, e outro 100. Quem que é o semeador, amados? Nessa parábola, o semeador é Deus. Deus é o semeador, Ele semeia a sua palavra. A semente é a palavra. Deus semeia a sua palavra no coração do homem. A terra, o solo, aqui que Jesus está explicando, é o coração do homem. Somos nós. A palavra é a semente de Deus que transforma o coração do homem. Aleluia, glória a Deus. A palavra tem transformado o teu coração. A palavra tem trazido mudanças na tua vida, de comportamento, de pensamentos, de sentimentos. A semente está crescendo, está nascendo e frutificando em você. Amados, mas a verdade é que nem todo o coração é transformado pela palavra de Deus. Embora a palavra de Deus é poderosíssima, embora a palavra de Deus seja responsável pela criação do mundo, embora todas as coisas estão sustentadas pela palavra de Deus, o universo, o sistema solar, o sistema ecológico, toda a vida está sustentada pela palavra de Deus, isso está em Hebreus, todas as coisas estão sustentadas pela palavra do seu poder. Ainda assim, amados, nem todo o coração humano pode ser transformado pela palavra de Deus. Não é por causa da palavra, muito menos por causa de Deus, mas sim por causa do coração do homem, por causa da terra que recebe a semente. E Jesus aqui ele apresenta 4 grupos de pessoas, 4 tipos de solo, 4 tipos de terra. Há pessoas, amados, que a palavra é semeada, mas ela tem um coração muito distante de querer compreender a palavra verdadeiramente. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Sabe, eles estão à beira do caminho, eles estão junto do caminho, mas eles não se entregam ao caminho, o caminho é Jesus. Eles estão ali, na beiradinha, pertinho, mas não se entregam ao caminho, não se lançam ao caminho, não permite que a palavra permeie o coração. Até ouvem, mas é aquela história, entra por um ouvido e sai pelo outro. Não dão a devida importância para a palavra de Deus. Então o que acontece? Rapidamente, Satanás vem e rouba a palavra do coração daquela pessoa. Não deu tempo nem da palavra germinar. Satanás já roubou o coração daquela pessoa. Sabe por quê? Porque Satanás conhece bem o poder da palavra. Sabe o que a minha palavra diz? A Bíblia diz que a palavra vence o maligno. A palavra vence o maligno.
Se ele deixar entrar no coração daquela pessoa, ele é vencido, porque a palavra vence o maligno. Sabe, são os ouvintes esquecidos aqui, esse primeiro grupo. Tiago 1, do 22 ao 24 está escrito: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante ao homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si, sai logo e esquece a sua aparência. São aqueles que esquecem do poder da palavra, esquecem de viver a palavra. E o que a palavra do Senhor diz? Que eles vivem se enganando a si mesmos. Pessoas enganando-se a si mesmos, estão enganadas, debaixo de engano. E por isso essas pessoas, elas são totalmente influenciadas pelo diabo. E Satanás faz o que quer com elas. Satanás coloca uma doença, uma enfermidade no momento que ele quer. Satanás traz um acidente na hora que ele quer. Satanás vai lá e faz com que aquela pessoa tenha um grande prejuízo na hora que ele quer. Por quê? A palavra foi roubada do coração dela. Debaixo do engano, ele faz o que quer com a vida daquela pessoa. Aqui, amados, podemos ver a figura de Terá e os dois irmãos de Abraão, Naor e Harã. Justamente nisso que eu conjecturei. A palavra entrou no coração de Abraão, mas a palavra não entrou no coração de Naor e Harã e do seu pai Terá. Satanás roubou rapidamente a palavra do coração deles. Não deu tempo. O segundo grupo, amados, e da mesma forma os que recebem a semente sobre pedregais, os quais ouvindo a palavra logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmo, antes são temporãos, depois sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O segundo grupo de pessoas, entenda, você precisa entender essa pregação, porque essa pregação determina o projeto de vida que Deus pode realizar na sua vida. Essa pregação determina o projeto de vida que Deus pode realizar na sua vida. Você precisa entender. Não deixe Satanás roubar a palavra do teu coração com desatenção. Esse segundo grupo são aquelas pessoas que até dão importância para a palavra de Deus, até têm prazer em ouvir a pregação, até leem a Bíblia, até colocam um louvorzinho em casa e vão escutando um louvorzinho. Mas o que acontece com essas pessoas? Elas não permitem a palavra penetrar mais profundamente. Elas não permitem a palavra entrar profundamente no coração delas. Por quê, amados? Porque a terra, o solo, o coração está cheio de pedregulho. O coração está duro. A palavra começa a mudar, a mostrar as mudanças. A palavra começa a mostrar a transformação que aquela pessoa precisa ter em sua vida. Ela fica animada. Agora eu mudo. Agora eu vou ser diferente. Então aparece uma tribulaçãozinha, aparece uma adversidade, aparece uma lutinha, e a pessoa já pensa: olha, Deus não me ama, eu não mereço passar por essa situação, sabe, isso é muita injustiça, para mim é tudo tão difícil. Deixam a palavra de lado. A palavra não criou raiz, não se aprofundou, porque focam tanto na tribulação, focam tanto na adversidade, focam tanto no problema que estão enfrentando, e a palavra fica de lado. Se endurecem tanto por causa do problema, que a palavra não pode criar raiz, ela não pode ser aprofundada. São pessoas inconstantes. Quando tudo vai bem, estão motivadas, animadas. Quando tudo vai mal, estão destruídas. Jesus falou que são temporãos, inconstantes. Quando aparece uma perseguiçãozinha, uma calúnia, olha, o fulano falou de mim, uma cara feia, e a pessoa já fica estupefata. A pessoa já fica assim: olha, para que eu vou naquela igreja lá? Eles só fazem panelinha. Eu fui na igreja e me olharam de cara feia. Aquelas pessoas que recebem a gente lá na igreja estão olhando de cara feia para mim.
Eu pedi ajuda para um irmão, para uma irmã, e ela saiu falando do meu problema para outras pessoas. Sabe, irmãos, inúmeras vezes eu me pego pensando nos mártires da Bíblia, nos homens e nas mulheres que literalmente morreram por anunciar o Evangelho, morreram por defender Jesus Cristo, a verdade do Evangelho. Eu e a Dani, nós até começamos a assistir aquele filme do apóstolo Paulo, um filme que já é um pouco antigo, mas não aguentamos. Depois de 10 minutos do filme, amados, tivemos que parar. Nós desligamos a TV, de tanta injustiça que vimos ali, acontecendo com aquelas pessoas, o tanto que sofreram aqueles homens, aquelas mulheres, tendo seus filhos mortos diante dos seus olhos, sabe, as mulheres vendo seus maridos queimados, crucificados, homens e mulheres e crianças sendo jogados aos leões na arena, para entretenimento das pessoas, de uma sociedade suja, corrupta, cheia de iniquidade e de ódio. Nós tivemos que desistir de assistir. Ainda quero retornar, mas o primeiro impacto foi terrível ao meu coração. E hoje, amados, nós vemos os cristãos concordando com políticas corruptas, cristãos defendendo políticas contra os princípios de Deus. Muita gente morreu para que o Evangelho chegasse até aqui hoje. Muita gente pagou um alto preço. Sabe, amados, realmente são os últimos dias. 2 Timóteo, do 3, do 1 ao 7 diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Realmente estamos vivendo os últimos dias, amados, nos quais estamos vendo mais e mais pessoas que são amantes de si mesmas, que não amam o próximo. Pessoas até mesmo dentro da igreja que são avarentas, que faz do dinheiro, dos seus bens, o senhor delas. O que dizer então, irmãos, de soberba? Pessoas que não podem ser humilhadas, que não se humilham, que ser humilhada é a morte, é soberba. É soberba. Se você não pode ser humilhado ou você não pode se humilhar, você é soberbo, você é soberba. Simples assim. Simples assim, irmãos. Sabe, pessoas blasfemas, que falam contra a santidade. Olha, você é muito santo, não precisa ser tão santo assim. Pessoas que falam contra a oração. Olha, você ora muito, não precisa orar tanto assim. Pessoas que falam contra o jejum. Olha, você não precisa jejuar. Pessoas blasfemas. Pessoas que não obedecem, líderes que não obedecem. Pessoas ingratas, que não dão valor algum ao bem que é feito a elas. Pessoas profanas. Sabe o que é uma pessoa profana, irmão? Que tenta a todo custo aprovar e validar o pecado dentro da igreja. Se isso é uma pessoa profana, fazer com que as suas práticas iníquas sejam compreendidas, entendidas pelos outros, até mesmo para que adotem essas práticas, validar as coisas do mundo dentro da igreja, isso é profano. Pessoas que não conseguem ter afeição por outros, pessoas que são irreconciliáveis, não perdoam. Sabe o que é uma pessoa irreconciliável? Ela não perdoa, ela não aceita se reconciliar com o próximo, ela carrega aquela ofensa por toda a vida, ela carrega a amargura, e aquilo vai gerando enfermidade e doença. Ela é irreconciliável. E por aí vai, amados, a lista é bem grande. Mas o versículo 7 aqui tem algo interessante. Diz assim, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Sabe, estão ali ouvindo a palavra, estão na igreja de domingo, estão recebendo a palavra,
E a palavra começa a mostrar as mudanças necessárias que a pessoa precisa praticar na sua vida, correspondendo com a verdade. Mas ela faz o quê? Ela olha para a vida do outro. Olha, aquele lá faz isso. Aquela pessoa vive assim. Se ela mudar primeiro, eu mudo. Se ela continuar fazendo, se ela parar de fazer isso, eu paro de fazer. Segundo grupo, coração duro, cheio de pedra, pedregulho. E aqui podemos enxergar a figura de Ismael, que tinha um coração duro. E não foi possível Deus realizar um projeto de vida na vida dele. Terceiro grupo, amados. E o outro são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas o cuidado deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Esse terceiro grupo são aquelas pessoas que estão na igreja, ouvem a palavra, dão importância para a palavra, o coração não é duro, mas, tem um mas. Elas estão priorizando as coisas dessa vida, estão dando mais importância aos cuidados deste mundo, estão a todo custo tentando ganhar as suas vidas, precisam de dinheiro o tempo todo. Sabe, irmãos, eu preciso de dinheiro, todos nós precisamos de dinheiro. Só que eu estou falando daqueles que não têm contentamento com o que têm, que não conseguem ter contentamento e elas vão querendo mais e querendo mais e querendo mais. São pessoas até que dizimam na igreja, que ofertam. E aí Deus então abençoa com a compra do carro, Deus abençoa com a compra da casa, e aí a pessoa passa a viver em prol do carro, em prol da casa. E não busca mais o reino de Deus em primeiro lugar. Terceiro grupo de pessoas. Deus abençoa na compra de uma área de lazer e a pessoa deixa de ouvir a palavra para ter o tão merecido descanso na sua área de lazer. Amados, são pessoas que estão focadas em possuir mais e mais. Então, essas pessoas se esquecem de ajuntar riquezas no lugar certo, no devido lugar. Colocam o coração nos tesouros dessa vida. Assim foi com o jovem rico, Mateus 19, do 20 ao 22. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Assim foi com o jovem rico, que pelo amor ao dinheiro, pelo amor às suas riquezas, desistiu de seguir Jesus. Priorizou o dinheiro, priorizou as suas riquezas e desistiu de seguir Jesus. Quantos jovens ricos há dentro da igreja hoje, amados? Milhares de crentes buscando as riquezas, deixando de priorizar o céu. Milhares de crentes batalhando, sofrendo, para poder enriquecer, só que não faz um esforço para pregar o evangelho para alguém, para pregar o evangelho dentro de uma casa, para dar um testemunho do que Deus fez na sua vida, levar uma pessoa para Cristo. Então elas estão ricas de bens, de riquezas, mas são pobres, continuam pobres porque não tem tesouro no céu. Mateus 6, 19 a 21 está escrito assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Quem disse isso, amado? Jesus. Não devemos ajuntar riquezas na terra, é para ajuntarmos tesouros nos céus. O que são tesouros no céu? Almas. Se você me mostrar alguma coisa que é mais rico do que almas para Deus, eu posso começar a trabalhar em prol disso, se estiver dentro da palavra. Tesouro no céu são almas. Aqui nós podemos enxergar a figura de Esaú, imoral, profano, rejeitando a bênção do reino de Deus para viver em prol de um prato de lentilha. Rejeitando a bênção do reino de Deus para viver em prol das coisas dessa vida. Foi o que aconteceu com Esaú, rejeitou o tesouro no céu, porque ele tinha mais prazer nas coisas da terra. E por fim chegamos ao quarto grupo de pessoas, irmãos, para finalizarmos essa palavra. E glória a Deus. Estes são os que foram semeados em boa terra, os que ouvem a palavra
e a recebem e dão fruto, 30, e outros 60, e outros 100. E o Espírito Santo quer levar você a entender algo aqui, importante. Você precisa entender que não basta ouvir a palavra, é preciso ser praticante da palavra. Você precisa entender que não basta ouvir a palavra todo dia, todo culto. Você precisa colocar a palavra em prática. É preciso viver a palavra. É preciso se submeter à transformação que a palavra de Deus está demonstrando para você. Porque é isso que Deus faz conosco. Todo dia Deus me submete a uma palavra que eu preciso ser transformado. Sim, todo dia. Se o meu coração está conectado com o de Deus, se eu estou na videira, como ramo da videira, todo dia o Senhor vai falar algo que eu preciso mudar. A transformação é de glória em glória, é refletindo como num espelho a imagem de Jesus Cristo. Então, não basta apenas ouvir a palavra, você precisa colocá-la em prática. Não basta praticar apenas o que convém, o que interessa, o que favorece. Não basta praticar a parte da bênção, tem que praticar a parte da música que foi cantada aqui. Se eu me humilhar, se eu sacrificar aquilo que me custar. Quando olhamos para José, e aqui nós vemos, nesse quarto grupo de pessoas que o Senhor Jesus explica, nós vemos a figura de José. Quando olhamos para a vida de José, irmãos, nós podemos vê-lo praticando toda a palavra de Deus. José estava praticando toda a palavra de Deus. Deus era com José porque José praticava a palavra de Deus. Tem um porquê do porquê. Tem um porquê do porquê, pastor. Tem um porquê do porquê. Deus era com José porque José praticava a palavra de Deus. Então, está aí o porquê. Deus era com José. Você quer que Deus seja com você? Quantos querem que Deus seja com você? Levante a tua mão. Glória a Deus. Então você precisa praticar a palavra de Deus. Nós vemos José praticando a palavra. Amados, a palavra de Deus vinha para José por meio de sonhos. Deus fala conosco por meio de sonhos. Quando Deus está falando, é a sua palavra. A palavra de Deus vinha para José por meio de sonhos. Deus falava com José. Por que Deus falava com José? Porque José tinha um coração disposto a fazer o que Deus falava para ele fazer. Se coloque de pé, amados. Ali no Egito, José como escravo, a semente da palavra continuava profunda no coração dele. Porque ali no Egito, José como escravo, traído pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos, o que ele faz? Perdoa os seus irmãos. Perdoa os seus irmãos. José estava praticando a palavra. José, com acesso exclusivo dentro da casa de Potifar, ele não aceita se deitar com aquela mulher que o assediava todos os dias. José estava praticando a palavra. O tempo todo no Egito, José estava praticando a palavra. José, vivendo como escravo, ele serve com excelência como escravo. Ele estava praticando a palavra. O tempo todo no Egito, José estava praticando a palavra. José, ele foi acusado e preso injustamente. E o que ele faz na prisão? Ele serve com excelência dentro de uma prisão. Amados, José, depois de receber a autoridade como governador, ele não foi injusto contra o povo que o escravizou. Não. O que ele faz? Ele preserva a vida de uma nação toda que o escravizou. Ele preserva a vida de uma nação toda. José no Egito estava praticando a palavra de Deus. José, quando ele recebeu a autoridade como governador, ele estendeu as mãos para os seus irmãos não morrerem de fome. Aqueles que o venderam, aqueles que o traíram. Amados, Deus pôde realizar um projeto de vida na vida de José, porque a palavra era profunda e produzia muito no coração de José. Aleluia! O coração de José era uma boa terra para Deus realizar um projeto de vida. Oh, glória a Deus! Essa é a chave que você precisa para Deus realizar um grande projeto de vida na sua vida. Colocar o teu coração diante do Senhor, para que Ele possa transformá-lo numa boa terra.
Então, deixar que a palavra aprofunde-se e as raízes entrem cada vez mais fundo no teu coração. Deus me deu uma frase, irmãos, interessante dentro do contexto dessa pregação, e foi agora no finalzinho da tarde. Deus vai realizar, Deus vai fazer em você e por você tudo aquilo que a palavra gerar dentro de você. Deus vai fazer em você e por você tudo aquilo que a palavra gerar dentro de você. Agora, isso me leva a uma pergunta, e talvez o Espírito Santo te pergunte isso: o que a palavra tem gerado dentro de você? A palavra tem gerado dentro de você? A palavra, a semente tem gerado dentro de você? Então Deus vai fazer, pode ter certeza. Não precisa duvidar, não precisa ficar ansioso. Tudo aquilo que a palavra tem gerado dentro de você, Deus fará por você e em você. Vamos orar. Antes de orarmos, deixa eu perguntar uma coisa. Quantos aqui entenderam essa palavra? Levanta a tua mão. Glória a Deus. Aleluia. Quantos entendem que talvez se enquadraram nos 3 primeiros grupos? Eu não quero que você levante a tua mão. Se você entende isso, que você se enquadrou nos 3 primeiros grupos que Jesus explica aos discípulos, então a palavra está mostrando que você precisa mudar, e você precisa corresponder à mudança que a palavra está trazendo na tua vida. Se você se enquadra no 4º grupo, então você vai continuar sendo abençoado, você vai continuar prosperando, você vai continuar enriquecendo, você vai continuar saudável, você vai continuar diante do projeto de vida que Deus irá realizar. Quantos querem que Deus realize um projeto de vida na sua vida? Levante a tua mão. Você que quer. Senhor, eu quero que o Senhor realize um projeto de vida, e eu quero ser uma boa terra para o Senhor poder realizar o seu projeto na minha vida. Aleluia, glória a Deus. Senhor, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo, Pai. Eu te glorifico, Senhor, por essa palavra. Eu te glorifico, Senhor, por essa palavra. Eu te glorifico, Senhor, porque o Senhor nos disse nessa noite que o Senhor fará tudo aquilo, ó Deus amado, que a tua palavra gerou dentro de nós. O Senhor fará por nós e fará em nós tudo aquilo que a tua palavra gerou dentro de nós. Eu coloco agora, Senhor, essa pessoa, esse coração diante de ti, ó Pai, para que haja, Senhor, sim, um quebrantamento, para que haja sim arrependimento, para que haja sim, ó Deus amado, conforme diz a canção que cantamos aqui, se nos humilharmos, se reconhecermos que precisamos, Senhor, nos converter, se reconhecermos, Senhor, que precisamos da mudança que o Senhor quer fazer na nossa vida, então o Senhor fará. Então o Senhor fará. Oh Deus amado, toca agora essa pessoa. Espírito Santo, tenha liberdade. És tu que convence o coração, és tu que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tenha liberdade, Senhor, que essa palavra venha produzir, que essa palavra possa encontrar uma boa terra, que essa palavra nessa noite encontre uma boa terra, e essa palavra então frutifique 30, 60, 100 vezes, em nome de Jesus Cristo. Assim eu oro e te agradeço, Senhor.